Yo, pessoas! Hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, porque eu tava lá passando na minha estante, eu fiquei, volume de um disso, volume um daquilo, volume um daquele outro. Eu peguei alguns volumes uns, alguns deles eu já tava interessada, outros eu não sabia se eu ia seguir com a coleção, mas eu definitivamente cheguei nesses volumes por causa dos animes, então eu comecei a comparar o que eu senti vendo o primeiro volume do mangá com o que eu senti vendo os primeiros episódios do anime. Então aqui eu não vou fazer uma comparação do tipo, foi adaptado de tal forma, se eu gostei ou não da forma que foi adaptada. É mais eu preferi ver isso aqui no mangá ou eu preferi ver isso aqui no anime. Então eu vou falar aqui de 3 volumes que estão na minha coleção e que estão em lançamentos esse ano. A gente tem aqui Vanitas no Carter, Sonobisque Doll e Sangatsu no Lion. Esses dois aqui são da Panini e esse aqui é da JBC. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês. E pra você que não conhece nem eles por anime nem por mangá, eu não vou soltar spoilers, fiquem tranquilos. E eu vou dar uma apresentadinha na história pra vocês, porque quem sabe não é a história que você está caçando. Enfim, eu sou Urissa, bem-vindos ao Otaku Something. E bora! E eu queria dizer que eu baixei com essa ideia faz pouquíssimo tempo, então assim, aturem que isso vai spawnar do nada. Mas enfim, eu queria começar justamente com o Sangatsu. Esse aqui, diferente dos dois que eu peguei, um pra ver como é que ia estar o mangá e o outro por causa do brinde, hoje eu vou chegar lá. Esse aqui eu realmente tinha notado assim que a JBC anunciou, eu fiquei assim, isso vai pra minha coleção definitivamente. Então aqui temos Sangatsu no Lion, tem vídeo dele aqui no canal. Simplesmente esse aqui é a Orei. Ele joga shogi e ele não, tipo, é o meu passatempo. Ele vive disso. Ele tá num nível que, mesmo ainda estando na escola, ele já é profissional. Então ele ganha pra jogar. Só que a vida do Rei não é muito. Você fica assim, ele joga, seria a versão, assim, de jogar videogame pra viver a vida. Ele gosta, não é por isso que ele joga shogi. Simplesmente o pai dele gostava disso e o amigo do pai dele também gostava bastante disso. Então ele jogava, ele é impressionantemente bom para a idade dele, mas ele jogava mais com a maneira de interagir com os adultos, até porque ele não se dava muito bem com o pessoal da idade dele. Então ele simplesmente começou a jogar shogi como um passatempo para ficar ali com os adultos, porque eram pessoas que não tratavam ele mal, né? Porque sofrer bullying é foda. Só que aí a família dele sofreu um acidente, faleceu. E aí acaba que o Rei ficaria sozinho, ninguém da família queria ele, ninguém mesmo. Só que um colega do pai dele queria, que era o colega que joga shogi. Só que ele não perguntou, você quer ficar comigo? Ó, meu caro novo filho. Ele adotou o Rei justamente por causa do shogi, e o Rei sabia disso. Então quando o colega chega pra ele no enterro, que eu achei meio frio porque era um enterro, chega pra ele no enterro e fala, você gosta de jogar shogi? O Rei fala, sim, porque se ele não falasse isso, ele ia parar no orfanato. Não que seja, assim, o fim do mundo, mas também não é... Se você tem outras opções, é interessante. Então ele simplesmente vai pra casa desse homem. E lá os filhos dele não gostam muito dele. É tipo assim, tem 2 crianças já e tem o Rei. Então as crianças não ficam com ciúmes de primeira, mas o Rei é muito bom pra idade dele no shogi, o que significa que ele vence o filho mais novo do cara com facilidade. E depois ele vai lá e vence a filha mais velha. A partir daí as crianças realmente detestam ele. Ele meio que. O fato dele estar ali instaura o caos na casa. E ele não tá ali como filho adotivo do cara, ele tá ali como um discípulo. E não é isso que a gente tá acompanhando. Isso tudo tá sendo contado aqui no primeiro volume, mas não é isso que a gente tá acompanhando. O que a gente tá acompanhando aqui o Rei já saiu de casa e ele ainda não é um adulto, ele é um adolescente, mas ele saiu de casa porque ele tem como se sustentar e ele tá morando sozinho, só que ele não se cuida bem, e aí todo o peso disso tudo que eu contei pra vocês vai ficar pesando nas costas dele. E de extra a gente tem como ele se sente trabalhando com um negócio que ele meio que foi enfiado pra sobreviver, como que ele se sente durante as partidas. A gente vai ver que ele tem um certo ego quando se trata do shogi dele, isso é visível. A gente vai aprender um pouco mais sobre shogi e a gente tem 3 irmãs adoráveis que estão aqui atrás junto com os gatos dela, porque gatos são vida. Essas 3 irmãs adoráveis acabam entrando sem querer na vida do Rei, a gente vai descobrir como nesse primeiro volume também. E simplesmente elas vão ajudando ele. No começo, assim, só ele está sendo ajudado, mas depois a gente vai ver algumas situações e interagir com essas 3 é um negócio bem constante. Então tem um clima gostosinho, mas ao mesmo tempo a gente tem traumas do passado para trabalhar e eu gosto bastante de Sangatsu no Lion. Queria ir pro mangá e quando eu vi que ele ia vir pra cá, eu tive que pegar.
não senti muita diferença em estar lendo mangá e vendo um anime. Eu gostei simultaneamente dos dois, tipo, qualquer um dos dois eu achei legal. Só que, é claro, a história avançou bem mais no primeiro volume do mangá, ou talvez no anime tenham decidido colocar isso em outra ordem. Mas muita coisa do que eu falei aqui eu demorei um pouco mais pra descobrir no anime. Tirando isso de diferença, sinceramente, eu não senti que, ver pelo anime, ver pelo mangá, até o momento fez diferença. Realmente eu só tenho esse volume 1, isso é uma regra pra todos os mangás que eu vou comentar nesse vídeo. Então, até agora eu não senti muita diferença. Eu acho que tanto faz você ir pelo anime e pelo mangá. Vai ter um ponto que vai ser um BO, mas por enquanto não. E eu queria mostrar pra vocês também isso aqui. Maravilhoso. Essa é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente, que eu orei com uma das irmãs. Achei bonitão. Enfim, esse é Sangatsu no Lion. E agora vamos para Sonobisque Doll, que está vendido aqui como minha adorável cosplayer. Quando eles mudam o nome, eles me bagunçam um pouco. Porque na hora de caçar as coisas pra comprar, se você não tá dentro do site da editora, eu vou pelo nome que eu sei na minha cabeça. Mas não é esse o nome da capa. Mas enfim, sinceramente, eu não planejava pegar isso aqui. Por quê? Tem algumas imagens. Eu abri numa aqui porque, vou mostrar. Aí eu lembrei que a gente tá no YouTube, então eu não vou mostrar, não. Mas assim, eu adoro os traços desse artista, desse mangá. Só que, tipo, dá pra ver que é bem bonito. Só que temos algumas imagens não muito family friendly. Eu acho que aqui atrás dá pra vocês terem uma noção e ainda assim o YouTube não me tira do ar. Sinceramente, então eu não planejava pegar. Eu peguei esse mangá pra pegar o brinde da primeira edição, só que eu gostei bastante de Sonobisque Doll. Ele não. O demográfico dele é pra um público mais masculino, então a gente tem uns fanservices. E aí fica no ar, pra quem não viu, deixa o aviso. Mas eu peguei pra pegar o brinde, que era um calendário que também não é muito family friendly. Então, assim, foi só por isso que eu peguei um, mas eu estou tentada a pegar o 2, sim, porque eu adoro a história desse mangá. Eu me diverti bastante vendo o anime. Entre ver o anime e ver o mangá, eu sinceramente não vi muita diferença, só que vendo o mangá, às vezes eu pausava pra aproveitar a cara de constrangimento do Gojo. Por quê? Qual que é a história desse mangá aqui? Simplesmente a gente tem a Marin e o Gojo, ele adora bonecas, e aquelas bonecas assim, não seja aquelas bonecas antigas tradicionais. E ele sonha em fazer elas. No momento ele não consegue fazer a boneca em si, mas ele já consegue fazer as roupas. Só que a máquina de costura da casa dele quebrou e ele vai ter que costurar na escola. Aí você fica assim, ok, tranquilo. Pra ele não é. Quando ele era pequeno, ele deixou claro o quão ele amava, ele é viciado nisso. E só de você ser viciado em alguma coisa, muitas pessoas já vão te julgar por si só. E aí ele ainda era um menino viciado em bonecas, então assim, a sociedade é uma desgreta. Então, quando ele era pequeno, ele deixou isso transparecer pra uma menininha, e a menina começou a falar o quanto era esquisito, porque ele é um garoto, então ele tem uma vergonha dupla. A vergonha de ser um viciado em alguma coisa a nível que outras pessoas nem sempre entendem, com extra de, é um garoto viciado em bonecas. E simplesmente ele tem muita vergonha disso, não por causa que, tipo assim, oh meu Deus, eu tenho vergonha de mim mesmo, mas porque ele não quer lidar com a reação das pessoas. Então ele mantém isso meio que às escondidas. Não que ele seja sociável o suficiente pra ter alguém pra reparar nisso, porque ele não é a pessoa mais sociável do mundo também. Ou seja, o Gojo é o cara que a gente que é mais antissocial vai se identificar. Porém, ele tá lá costurando e aí chega a Marin. A Marin é aquela garota popular da escola, ela, assim, tem aquele clima patricinha popular de série estadunidense. Só que ela, na verdade, é muito simpática. E aí ela entra na sala e ele fica assim, ferrou, ela vai zoar com a minha cara. Eu nunca mais vou ter existência nessa escola. Ela vai debochar de mim. E em vez disso, a Marin fica, que legal. Ela fica muito deslumbrada. Ela acha a boneca uma graça, porque ele tá com a cabeça da boneca, né? Ela acha a boneca uma graça. Ele tá lá morrendo. Ou seja, no anime, essa cena passa. No mangá, você estaciona na cara do personagem e você deleita as cenas, porque o Gojo fica muito desesperado e a Marin tá muito de boa na vibe, sabe? Então, assim, dá pra deleitar a cena toda. Só que aí simplesmente a Marin fica tipo, você sabe usar uma máquina de costura, me ajuda. Aí ele, ok. Com o quê? E aí a Marin mostra que ela tá tentando fazer um cosplay. A Marin é uma de nós, senhoras e senhores. Ela é otaku viciada em animes e jogos. E simplesmente ela quer fazer um cosplay e ela não sabe por onde começar. E ela tem revistas pra
ajudar ela a aprender a costurar, e mesmo assim ela é uma desgraça costurando. E aí ela tem agora um colega, e ela pede ajuda e o Gojo prontamente aceita ajudar. Então aí a gente começa uma amizade que a gente achou que era improvável e ia ser meio estranha, mas na verdade o Gojo tá preocupado com coisas mais sociais, do tipo, oh meu Deus, ela sendo vista comigo, eu... Sabe, ele tem esse meio que complexo. A Marin tá tipo assim, fiz um novo amigo, yay! Simplesmente a alegria dela é muito contagiante e o Gojo muito identificável, o que torna eles uma dupla maravilhosa que aparentemente não se encaixaria tão bem por serem tão diferentes, mas justamente por isso eles se encaixam de forma infalível. Então é bem engraçado, a gente vai ter um quê meio romance conforme a história avança, mas por hora aqui é o desespero deles tirando medidas. Você não precisa estar pelado para tirar medida de cosplay, ok? Mas aparentemente se você tiver de biquíni é mais fácil conseguir medidas exatas, então a gente vai ter Marinho de biquíni aqui, simplesmente matando o Gojo do coração. Entre o mangá e o anime, eu também não senti tanta diferença vendo os primeiros episódios do anime com o primeiro volume do mangá. A única diferença é que uma cena que eu precisaria pausar e voltar pra ficar deleitando ela, aqui eu abro e analiso e fico olhando pra cara dos personagens. Então aproveitar o jeito que a Marinha acaba sem querer deixando um Gojo morto de vergonha é muito mais legal no mangá, porque você estaciona a cena sem precisar ficar indo e voltando e pausando, você só abre e fica. Então isso eu gostei mais de ver aqui no mangá. De resto, no momento, continuamos na mesma, então tanto faz começar do anime quanto o mangá, só que aqui você aproveita mais o traço e ainda as caras e bocas que os personagens fazem, eu acho que ficou bem mais engraçado, mas assim, temos alguns fanservices aqui passando pra quem não curte muito esse mangá, definitivamente tem. E o último, eu fiquei chocada. Vanitas no Carta, que tá aqui como Memórias de Vanitas. Simplesmente eu peguei por causa que a mesma pessoa escreveu Pandora Hordes e eu amo Pandora Hordes, eu tenho Pandora na minha estante. Então eu vi o anime por causa disso. E ele começa com uma declaração meio complicada. E sim, senhoras e senhores, isso não é um spoiler. Vanitas no Cárter começa com Noé, um dos nossos protagonistas ao lado de Vanitas. O Noé está bem aqui. Ele simplesmente diz essa história de como eu matei Vanitas com as minhas próprias mãos. É tipo o Boku no Hero, falando essa história de como eu me tornei o herói número 1. Esse pequeno aqui, que na verdade é um adulto, essa é a versão do Noé criança, vai matar o Vanitas em algum momento dessa história, provavelmente no fim, né, senhoras e senhores. E aí ele começa meio que anunciando isso. Isso é tipo assim, o primeiro capítulo do primeiro volume, ou o segundo. Ele anuncia que vai matar o Vanitas em algum momento. Pra quem viu o anime, isso aí é tipo, ou a primeira ou a última declaração do primeiro episódio. Plá! E aí agora eu falei assim, eu não posso sair daqui, eu preciso dessa informação. O anime já foi e a gente não chegou no ponto de assassinato, mas, cara, o que eu gosto, sinceramente, que é um negócio que me chama atenção também em Pandora, quando o negócio tá tenso, o negócio tá tenso, desesperador. Quando o negócio tá engraçado, o negócio tá muito engraçado. Então eu definitivamente gosto tanto de Pandora, apesar de Pandora eu não recomendo sair no anime, não. Mas Vanitas, eu gostei muito disso no anime. É o mesmo climão de Pandora. E eu fiquei assim, cara, preciso. As roupas também são maravilhosas. Dá pra ver assim que a arte é maravilhosa. E basicamente, o que acontece nesse mangá? Vanitas, a criatura da capa, não é a primeira pessoa que a gente acompanha. A gente começa acompanhando o Noé. Ele tá num dirigível maravilhoso, indo pra Paris, porque o tutor dele, eu vou chamar de tutor, mas é tipo assim, o mestre dele, a relação dele com esse cara é meio confusa nos primeiros episódios, volumes, então eu não vou soltar spoiler como prometido, mas vamos chamar ele de tutor aí por hora. Simplesmente manda uma carta pra Noé e fala assim, você precisa ir atrás do livro de Vanitas, mas ele não falou você precisa pegar, você precisa destruir, ele falou você precisa observar. E aí o Noé vai, e o Noé é muito crianção. Ele simplesmente tá deslumbrado com tudo, ele é muito inocente, é muito fácil engabelar ele, isso é um perigo, porque ele vai ficar do lado do Vanitas, que é o completo oposto dele. Mas simplesmente ele tá lá, maravilhoso, e aí ele acaba falando com uma moça que aparentemente não está passando lá muito bem, até que ela começa a dar sinais de que ela é uma vampira. E os humanos ficam chocados, porque alguns deles acham que os vampiros nunca existiram, outros que já estão mortos, outros que estão escondidos nas trevas, e aí a gente tem uma vampira atacando louco dentro do dirigível. E o Noé começa a tentar segurar ela e conter ela, e ele também é um vampiro. Ou seja, estamos lidando com não mais dois vampiros. Até que esta criatura aqui, que é o Vanitas, quebra um vidro e pula no meio do dirigível. Ele se apresenta como Vanitas, e Vanitas é o nome do vampiro da lua azul e do dono do livro de Vanitas. O livro é chamado de Vanitas por causa disso.
E simplesmente, só que esse cara que não é um vampiro, isso é um humano. Ele catou o nome, ele catou o livro do Vanitas e agora ele tá atacando louco por aí falando que ele é médico e que ele está aqui pra curar vampiros. Os vampiros têm dois nomes, os nomes que eles te apresentam e o nome que é o nome real deles. Aparentemente tem alguém distorcendo esses nomes e quando esse nome é distorcido, os vampiros tacam louco, que era esse o problema da moça que tava dentro do dirigível. Então eles vão ficando pior, 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 até que eles perdem o controle e viram assassinos em série. E aí o Vanitas surge e usa o livro de Vanitas pra dar um jeito na situação. Só que, claro, os vampiros acham isso bizarro, os humanos ficam meio que de escanteio nessa história, como vocês podem imaginar, mas ninguém sabe que peta é o Vanitas, ninguém sabe nada sobre ele. E pra piorar a situação, eu digo pra vocês que também tem muitas curiosidades sobre o Noé, e a gente não sabe muita coisa sobre o Noé também. Então a gente tem o Noé que a gente não sabe pra onde vai e de onde veio, só que ele é inocente, então provavelmente não vai ter nada tão sinistro quanto o Vanitas, mas essa informação que a gente tem lá é. A gente tem o Vanitas, que é um sacana, meio, é um cara meio desgraçado, assim, mas a gente vê que ele tem bastante coisa escondendo. Por que que ele tá com o livro do Vampiro da Lua Azul? Porque ele tá com o nome do Vampiro da Lua Azul? Como que raios ele disse que de alguma forma o sangue dele tem um pouco do sangue do Vampiro da Lua Azul? O que que tá acontecendo? A gente não sabe nada e a gente acompanha os dois, principalmente nos primeiros episódios, é muito engraçado. E aí, senhoras e senhores, eu preferi no anime. Sinceramente, vendo esse primeiro volume, eu não sei se é porque. Não, eu acho que se fosse porque eu vi recentemente, o Sono Bisquedal teria tido esse problema. E eu não tive, eu me diverti meio que igualmente nos dois. No Vanitas, eu preferi ver o primeiro volume no anime. Eu acho que foi mais porque a piada fluiu melhor quando ela passa. Não foi que nem Sono Bisque que eu queria pausar a piada e deleitar a cara dos personagens. No Vanitas, o engraçado era a situação do nada te pegar de surpresa, assim. Ah, ele tá. Chega um momento que ele tá lutando contra uma pessoa chamada Jan. Ela é constante e importante pra história, mais como alívio cômico nos primeiros episódios que qualquer coisa, mas estão ali. Sinceramente, e ela é alívio cômico só quando ela tá grudada no Vanitas, tá? Porque na verdade ela é uma excelente lutadora. E aí a gente tem o Vanitas provocando e mexendo com ela e tal. E aí ele faz um negócio muito ousado que eu não tava esperando. E quando eu vi isso no anime, eu fiquei tipo, ah! Caraca, eu ri. E eu lembrava disso, isso também não deve ter ajudado a situação. Mas simplesmente quando isso ocorre no mangá, eu tô numa página, eu tô com um olho vendo o que tá rolando na outra. Então isso tira muito o aspecto da surpresa. E de bônus, simplesmente não é algo que eu quero ficar pausando e deleitando o caos. Eu sinto que a piada, ela flui melhor, animada de alguma forma. Então eu preferi ver isso, provavelmente um pouco por essa questão de quesito surpresa, misturado com isso de, a piada foi mais engraçada, assim, falada do que lida, eu preferi ver esses primeiros episódios dentro do anime. E eu vou continuar pegando Vanitas e Sonobisque, só não tão obstinadamente quanto eu vou pegar Sangatsu. Então eu posso vir mudar de ideia, mas até o momento eu preferi checar Vanitas no anime. E esse foi o único dessa lista que eu preferi checar no anime, não por causa de adaptação, mas as piadas mesmo do primeiro volume que eu sinto que eu não aproveitei tão bem. Mas eu sinto que isso pode ser porque eu já sabia coisas, tipo, no começo a gente não sabia a personalidade deles. Então no anime, eu fui pega totalmente de surpresa. Aqui eu já sabia que o Vanitas era sacana, que o Noé era inocente. Isso normalmente pega de, tipo, inesperado no começo. Então, por causa disso, provavelmente perdeu o efeito surpresa que era necessário para essas primeiras piadocas. Então, eu vou sentir se isso afetou ou não, provavelmente no segundo volume. Mas, enfim, esses aqui foram os nossos primeiros volumes. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de apresentar histórias pra vocês. Esses são os mangás que eu peguei porque eu gostei do anime. Eu tenho o inverso, eu tenho mangás que eu peguei, gostei, e aí eu fico esperando sair o anime, ou fui assistir o anime por causa disso, como é o caso de Spy e o Otakoi. Mas enfim, até a próxima, pessoal. E sim, hoje o vídeo foi super longo, assim, pra compensar o fato de que eu vou deixar ele sem edição pra vocês ficarem vendo, eu mostrando e falando. Temos um vídeo super longo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de mangá. Bye, bye. E não esqueça de deixar aí nos comentários se vocês estão acompanhando algum mangá, porque, assim, tenho curiosidades. Bye, bye.